Olá, está no ar mais um programa Pensando Educação, uma iniciativa do OCIP Pira 21 que tem o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa FM. E hoje a nossa convidada é a professora doutora Renata Barrichello Cunha, que é do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Núcleo de Formação de Professores da Unimep. E nós vamos conversar sobre a importância da leitura na formação dos professores. Então, Renata, muito obrigada. Eu que agradeço por participar do nosso programa. E para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente pode dizer que todo professor é necessariamente um leitor? Eu penso que sim, Dani. Todo professor é necessariamente um leitor de mundo, um leitor de palavras, um leitor de gestos, um leitor dos múltiplos sentidos relativos às suas próprias experiências e às experiências de outros. Quando você me pergunta, ele é necessariamente um leitor de literatura? Talvez não. Nem todos os professores são leitores ávidos por literatura. Isso tem várias justificativas, que a gente pode até conversar sobre algumas. Então, e o que torna um professor ser um leitor? Isso já depende da formação desse próprio professor desde a infância, ou é um hábito que ele adquire durante a faculdade ou no seu período de experiência, até no trabalho, né? Toda a história de leitura diz respeito ao conjunto de oportunidades e de experiências que esse professor, e a gente pode até ampliar, que qualquer sujeito tem ao longo da sua vida. Alguns autores, alguns pesquisadores entendem que a história de leitura de uma pessoa é uma história familiar. Começa das suas experiências mais primitivas e do contato inicial com os livros, sendo que a escola viria complementar e enriquecer essa história de leitura. Então, quando nós paramos para analisar os nossos próprios percursos, a gente pode encontrar essas marcas na infância, mas também é capaz de valorizar a enorme contribuição da escola quando nós reconhecemos nos adultos e depois nos colegas, mais adiante nos nossos colegas de faculdade, nos nossos parceiros de trabalho, bons mediadores de leitura. Porque o acesso à leitura, à literatura em particular, não é a obra do acaso. De vez em quando a gente tropeça nos livros, em bons livros, inclusive. Mas as leituras indicadas, as leituras sugeridas por pessoas que nós admiramos, a quem devotamos algum tipo de respeito, que valorizamos o gosto ou a própria formação e etc., nos influenciam. Então, essa história de leitura de cada sujeito, de cada professor em particular, diz respeito a essas muitas experiências familiares, as experiências escolares, que vão ajudando esse professor a construir um vínculo com a leitura e um sentido também, né? Aliás, múltiplos sentidos para o que ele lê. Agora, a gente de fato tem que reconhecer que num país com tantas desigualdades, com tantas dificuldades, muitos professores, na sua história, na sua trajetória de formação, tiveram pouco acesso a um bem cultural tão importante. E reconhecendo isso, dobra a responsabilidade da escola. Se muitos sujeitos, se muitos professores, ao longo das suas experiências familiares e sociais, foram privados desse direito, né, à leitura e à literatura, a escola tem todas as condições e todos os recursos para oferecer essa experiência de leitura, que é, sobretudo, uma experiência de formação. E é bom a gente lembrar que nós estamos falando de professores de todas as áreas, exatamente, não professores específicos da área de português e literatura. A leitura é importante para todas as disciplinas. A leitura é importante para todas as disciplinas e para a formação de todos os professores. E não só porque ela oferece a oportunidade de acesso ao saber, de ampliação de conhecimentos, de um repertório cultural e etc., porque essas são contribuições importantes da leitura e da literatura. Mas a gente também tem que considerar que a leitura, especialmente a leitura literária, nos acena com a possibilidade de construção de si, né? Quando a gente lê uma obra literária, tem oportunidade de organizar as próprias experiências, de nomear determinados estados e experiências que até então pareciam ainda nebulosos.
A gente tem a oportunidade de se reconhecer em outros espaços, em outros tempos, em experiências alheias, dando um sentido, às vezes, peculiar, novo, renovado para os próprios sentimentos, para as próprias expectativas e para os próprios valores. Porque a leitura oferece essa possibilidade de que, ao nos reconhecermos no texto e na experiência de um personagem, ou ao nos confrontarmos com ela, a gente abre-se, de fato, um canal de reorganização do mundo interno, das próprias ideias, dos próprios conceitos, dos próprios sentimentos. Afinal, a vida toda a gente passa tentando dar sentido mesmo, né, para o mundo. E é exagero a gente dizer, por exemplo, que um aluno tem mais vantagem se ele tiver um professor leitor do que um aluno que tem um professor que não tem o hábito de ler? Não há dúvida, porque um professor leitor de literatura, claro que a gente não pode generalizar, ele tem condição de entusiasmar muito mais seus alunos. Se ele tem este repertório, ele tem também a possibilidade de relacionar o conteúdo da sua disciplina com outras questões postas no mundo e expressas na própria ficção, inclusive, e pode, como um parceiro mais experiente, ajudar a criar essa intimidade com a leitura e com os livros. Porque mesmo quando a gente pensa no apoio, no incentivo da escola, desse professor que, porque leitor, é muito mais curioso e entusiasmado, ele, a partir do vínculo que constrói com os alunos, às vezes mediado pela própria literatura, permite que esses jovens, que essas crianças, que esses pequenos tenham essa possibilidade de pensar a si mesmo, de pensar o mundo, porque a leitura promove o autoconhecimento. Então, esse professor que é leitor de literatura, se ele vive essa experiência de leitura verdadeiramente como uma experiência de formação, se é uma leitura por interesse, por paixão, por fruição, não necessariamente uma leitura por obrigação, né? Porque há leituras por obrigação que não dialogam com o nosso universo experiencial, com as nossas preocupações, né? Com os nossos desejos. Né? A gente cumpre com a obrigação e depois agradece ter terminada a tarefa. Mas quando o professor consegue mostrar para esses alunos esse outro modo de se relacionar com a leitura, e daí, portanto, que vai muito além da leitura prescrita pela escola, da leitura avaliada, né? Da leitura conferida, ele dá uma enorme contribuição para a constituição da subjetividade dessas crianças e desses jovens. Mas é preciso ter passado por essa experiência também. Talvez um professor que não seja leitor tenha mais dificuldade. É por isso que é importante, então, a gente frisar que o incentivo à leitura tem que vir desde cedo, né? Porque até para esse professor que hoje em dia não é leitor, é porque até como você contou, né, professora, a experiência de vida dele, ele não teve acesso ao livro ou ele não teve um professor que o incentivou a ler um livro ou algum texto de qualidade. Mas não existe uma maneira mágica, uma fórmula mágica para a gente inserir a leitura dentro da escola. O que a gente conhece a partir de histórias de leitura de professores, porque há muitos trabalhos que se dedicam a isso, é que os professores, ao longo da própria trajetória, vão se encontrando, às vezes se desencontrando com as experiências de leitura, e não tem uma história, uma trajetória absolutamente linear. Há muitos professores que valorizam e consideram muito importante a leitura e a literatura experienciada na família e dizem que a entrada na escola provocou uma interrupção, que aquela leitura por prazer, por fruição, foi substituída por uma leitura avaliativa e que aquele leitor, pequeno leitor que lia por conta própria e por desejo, passa a cumprir exatamente, né, o protocolo daquele professor. Há professores que contam histórias diferentes, porque não há, de fato, um único padrão de professores que não tiveram oportunidades na infância e que encontraram na escola, na biblioteca da escola, na figura de um ou outro professor,
o grande intermediário, um professor que faz a apresentação desse mundo da leitura, que vem preencher determinadas necessidades. Muitos universitários contam das suas histórias de leitura, e histórias com a leitura literária, que são interrompidas ao longo dos cursos de graduação, por exemplo. Não se tem mais tempo para ler, porque agora você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que dar conta de uma quantidade de textos e de uma carga de leituras que tem um fim específico. E a leitura da literatura passa a ser considerada quando você tem um tempo. Exatamente. Então, a leitura deixa de ser um tempo para si e passa a ser considerada uma ocasião de distração cada vez mais esporádica por um mundo com tantas transformações, na verdade, com tantas exigências, né? É curioso a gente perceber, né, quanto sentimento um livro e a leitura causa, né? Você comentando aí com relação à história de vida, nos temas hoje em dia, com a correria, a gente não acha que a leitura tenha tanta ligação com tantas coisas do cotidiano, né? Uma antropóloga francesa chamada Michelle Petit. Nós temos 2 livros publicados no Brasil, A Arte de Ler e Os Jovens e a Leitura. E nos 2 livros ela faz o retrato de algumas experiências de mediação de leitura, mas sobretudo um deles, Os Jovens e a Leitura, conta da pesquisa que ela fez com jovens da zona rural e da periferia de grandes cidades francesas, que a partir das suas histórias e dos seus depoimentos, numa pesquisa longa, narram como é que a leitura os ajudou a sobreviver em condições tão adversas. Então ela vai dizer, a leitura, para muitos, abre a possibilidade de sonhar, de imaginar, de sair daquele cotidiano sofrido e projetar possibilidades. Conseguir se reconhecer em outros lugares, em outros espaços, vivendo outras experiências e fortalecendo esse desejo por transformações, por projetos, como ela diz, ampliando um pouco a margem nesse tabuleiro de xadrez, que parece tão delimitado, tão marcado para alguns, né? Alguns, às vezes, que se pensam condenados por uma situação de dificuldade e que, por intermédio da leitura, passam a reconhecer possibilidades. Então, professor, o tempo desse nosso primeiro bloco já acabou, mas é legal a gente frisar que tudo isso que a gente conversou até agora já tem sido desenvolvido em um projeto numa escola aqui em Piracicaba, e esse é o assunto do nosso segundo bloco. Não sai daí que a gente já volta. A criança sonha e acredita. Os pais confiam no sonho e investem na educação. A escola apoia e participa de cada sonho que se realiza. Confiar na educação é garantir o futuro melhor para todos nós. Criança nota 10. Sem educação não há futuro. O programa Pensando em Educação está de volta e hoje nós recebemos nos nossos estúdios a professora doutora Renata Barrichello Cunha, que é do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Núcleo de Formação de Professores da Unimep. Nós estamos conversando sobre a importância da leitura na formação dos professores. Então, professora, retomando um pouquinho o assunto do nosso último bloco, é bom a gente frisar que a leitura é importante não só para adquirir conhecimento, que é o que muitas pessoas pensam e imaginam, né? Porque a leitura é a possibilidade de acesso a um universo de conhecimentos variados, apropriação da língua formal, mas ela também ela é uma experiência de formação, uma experiência constitutiva, de singularização de cada sujeito. Então, quando a gente pensa a leitura e a literatura na escola, a gente tem que ir além dessa função instrumental, dessa função técnica, tanto quanto na própria formação de professores. Não é só formar o professor para ser um alfabetizador, formar o professor leitor para ser um leitor de literatura na sala de aula, mas pensar
na leitura e na literatura como essa experiência de autoconhecimento, inclusive, de humanização, de democratização. Vocês têm realizado esse projeto, né, na Escola Estadual Hélio Nering, no bairro São Jorge. E como tem sido essa experiência de vocês de inclusão da leitura no cotidiano dos professores? Essa parceria colaborativa, uma pesquisa colaborativa com os professores e equipe de gestão da Escola Estadual Hélio Nering, foi iniciada em fevereiro de 2012. Então, é um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq-CAPES, que tem como um objetivo principal compreender como é que os professores e os gestores da escola vão se apropriando das práticas de trabalho coletivo como práticas de formação. Que nós temos pensado que esse trabalho coletivo na escola, as chamadas atividades de trabalho pedagógico coletivo, na rede estadual a gente chama de ATPC, como um espaço de formação, não um espaço de recados ou de trabalhos esparsos, mas pensar como um tempo e um espaço de formação, um tempo para pensar, um espaço para os professores poderem conversar. Então, essa parceria universidade e escola, que é profícua, que é enriquecedora tanto para professores externos, pesquisadores, quanto para os próprios professores da escola, no ano de 2012, num dos grupos de ATPC, porque nessa escola são três grupos de professores que se reúnem em diferentes horários. Num dos grupos em particular, que eu acompanhei ao longo de todo o ano, o tema da leitura era o objeto de preocupação. Era o objeto de preocupação inicial e dizia respeito à leitura dos alunos. Mas o mais interessante é que pensar a leitura dos alunos, as práticas de leitura na escola, exigiu dos professores a reflexão sobre as suas próprias experiências e práticas pessoais de leitura. E, professor, como que se dá a dinâmica desse projeto? Nós acompanhamos as ATPCs da escola a cada 15 dias, e nesse grupo, nessa reunião específica sobre o tema da leitura, nós discutimos as experiências de leitura dos professores, as experiências de leitura dos alunos com base na frequência que eles têm à sala de leitura, sobretudo o que eles narram para os professores, os diálogos estabelecidos na própria sala de aula, com base nas leituras feitas, indicadas pelos professores. O Hélio Nering, tanto para as turmas de ensino fundamental e tanto para as turmas de ensino médio, tem cada vez mais desenvolvido a prática de ler para os alunos. Porque às vezes a gente imagina que o adolescente, porque ele já tem 13, 14 ou 15 anos, que ele não gosta mais de ouvir histórias. É engano. Eles gostam muito de frequentar a biblioteca e gostam ainda que os professores leiam para eles e ajudem a construir os próprios sentidos, as possibilidades para aquele texto. Mas nas reuniões de ATPC em especial, a gente tem, no ano de 2012, fez a discussão sobre vários textos que tematizavam e discutiam a importância da leitura para, claro, os processos de ampliação da alfabetização, de acesso aos conhecimentos, mas também para a formação da cidadania, para a formação crítica desses adolescentes. E existe algum dado, alguma pesquisa que mostra o que esses adolescentes ou esses professores mais gostam de ler ou não? Tanto os professores quanto os alunos, pelo que eles narram informalmente, eles gostam de ler. No caso da literatura em especial, textos que mobilizem os seus conteúdos pessoais. Eu tive a curiosidade de perguntar para as professoras da sala de leitura quais eram os temas que os alunos mais retiravam. E alguns livros são são imbatíveis, passam de mão em mão. E nessa fase dizem respeito ao namoro, aos problemas familiares, a questão da amizade, ou seja, esse universo e essa experiência social dos próprios alunos nessa fase da adolescência. E os professores que leem, compartilham o que leem, compartilham as histórias
sobre dramas humanos, porque talvez isso nos interesse muito, né? Compreender a história do outro para compreender a própria vida. Para alguns professores da escola, por exemplo, a leitura, porque nós lemos textos teóricos e fizemos a leitura de textos literários também, contos durante a própria reunião e livros em casa, na medida da disponibilidade de cada um. E o retorno foi esse mesmo, ler um livro de literatura. É dar-se o direito de ter um tempo para si e para pensar a própria vida. E mais uma vez o livro, como a gente diz, relacionado à vida, né? Isso, a organização das próprias experiências, né? E quais os resultados que vocês já perceberam até agora? A leitura literária compartilhada no grupo de professores, os professores leem fora e compartilham no grupo, ou lemos juntos e compartilhamos, aproximou os professores, porque os professores, ao narrar as suas experiências e também os sentidos produzidos com base nas leituras, se mostram, dão a ver um pouco de si, criam uma certa intimidade e um vínculo que fortalece o trabalho coletivo. Então, hoje a gente já tem isso muito claro, muito estabelecido, Dani. A leitura literária é uma condição facilitadora para a constituição do grupo, do trabalho colaborativo, que depois, claro, se desdobra em outras práticas, mais ou menos relacionadas à leitura, mas todas comprometidas com a formação e com a qualidade da aprendizagem dos alunos. E tem um tempo de duração específico esse projeto? Nós temos um projeto financiado para 2 anos. Esse ano de 2012 foi dedicado à discussão da leitura, e não é coincidência que hoje o tema sugerido e proposto para um dos grupos é o estudo das culturas juvenis. De novo, pensar sobre a constituição desse adolescente, do seu universo experiencial, na tentativa de compreender as suas condições, as suas necessidades e expectativas, o que diz respeito à leitura. O objetivo é estender esse projeto a outras escolas, tentar buscar outra parceria, outro financiamento do CNPq para dar continuidade? Não, com certeza. Esse projeto a gente pode considerar como uma plataforma de lançamento para outras iniciativas. A expectativa é poder acompanhar a longo prazo o trabalho da escola, do Hélio Nering, que nos acolheu e que tem de fato, trabalhado em parceria. Não somos nós, pesquisadores, que vamos à escola para dizer o que é que eles têm que fazer, absolutamente. É dessa negociação de sentidos, é dessa conversa, da elaboração de projetos comuns que tanto pesquisadores da universidade como professores da escola constroem novas possibilidades para as suas práticas. Mas a gente tem a expectativa de poder, ao final do projeto, compartilhar essa experiência na própria rede, de forma a poder incentivar, entusiasmar que outros colegas discutam essa temática, levando a sério práticas de leitura, né, que contribuam com as crianças e jovens. Professor, se alguém quiser ter mais informações sobre esse assunto, tem alguma publicação, uma pesquisa na internet, ou tem como procurar até mesmo o grupo aqui na Unimep, para conhecer mais e para saber um pouco desse assunto, da importância da leitura na formação dos professores? Um dos compromissos da pesquisa é a socialização desse conhecimento sistematizado. Então, desde o ano passado, a gente já tem trabalhado com dados parciais, sendo apresentados em vários eventos, em vários congressos, alguns artigos já encaminhados para publicação, já aceitos, agora no prelo, mas ao final deste ano de 2013, a gente já vai ter um conjunto de trabalhos bastante significativo. Não só elaborados pela equipe de pesquisadores, mas também na parceria e com a interlocução desses professores e gestores da própria escola. Como alguns desses textos estão em anais de congressos e ainda no prelo, eu vou sugerir que quem tiver um interesse particular sobre o projeto, em colaboração com o Hélio Nering, sobre essa discussão sobre a leitura como uma experiência de formação de professores, que acesse os nossos endereços eletrônicos disponíveis no site da própria Unimep, do Programa de Pós em Educação, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar. Então, professora, para a gente finalizar, quem ainda não compreendeu ou acaba de compreender a importância da leitura para o dia a dia, até para a própria formação,
Então, que depois de ouvir esse programa, que comece a ter da leitura e fazer da leitura um hábito diário. Até porque não é um luxo pensar a própria vida com a ajuda, né, dos livros de literatura. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e muito obrigada a você que nos acompanhou em mais essa edição do Pensando Educação, que é uma iniciativa do OCIP Pira 21 e tem o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa FM. Então, tchau e até a próxima semana.